Você já parou pra pensar como que seria ir parar em um planeta com criaturas alienígenas e ter que sobreviver nesse país sem saber como que você vai voltar pra Terra? Essa é parte da história de The Stargazers, que é uma romantasia YA que vai ser publicada lá fora em setembro desse ano. Então vem comigo que hoje eu vou te contar um pouco sobre as minhas opiniões da leitura desse livro. Antes de tudo, eu queria deixar aqui o meu agradecimento a The Nerd Fam, a Quion Flame e a Ava Lauren Grayson, que é a autora de The Stargazers, por terem me enviado o e-arc desse livro. Eu vou começar essa resenha contando um breve resumo sobre a história de The Stargazers para vocês ficarem um pouco a par da narrativa, para depois eu poder dar minhas opiniões sinceras sobre a leitura desse livro. Para começar, The Stargazers é um livro que acompanha 4 personagens principais, sendo que cada um deles tem o seu ponto de vista de narração desse livro. A gente tem a Julia, a Natalie, o Kai e o Milo. A Julia é uma personagem extremamente forte, ela tem uma força de vontade que é muito presente em cada parte desse livro. Ela é filha de um astronauta, então ela sonha desde pequena em seguir os passos do pai e também se tornar um astronauta e explorar o mundo. Já a Natalie é uma menina de descendência hispânica e ela desde pequena acreditava que ia ir para um colégio militar e posteriormente continuar no exército para poder servir o país dela. A gente também tem o Kai, que é um personagem que é moralmente questionável, mas ao longo da narrativa a gente percebe que por trás de toda a ironia dele, a gente tem, na verdade, um personagem com um coração bem mole. Por fim, a gente tem o Milo, que é um personagem que trabalha muito com estatísticas. Ele é um personagem que tem vários medos diferentes. E esses medos ficam muito claros ao longo da narrativa, como um arco de desenvolvimento dele. Mas o que esses 4 personagens têm em comum? Eles acabam indo parar na ASA, que é a American Space Academy. Ou seja, os 4 personagens vão parar nesse programa de 2 anos em que eles vão estudar para se tornar astronautas. Mas a aventura não para por aí, porque esses 4 personagens vão ser escolhidos a dedo por conta das altas habilidades que cada um tem nas áreas deles, para formar o projeto Stargazers, que é um projeto secreto da ASA que trabalha com esses 4 adolescentes para uma missão especial. Então, eles recebem treinamentos específicos separados do resto dos alunos da academia para eles poderem ter uma missão espacial que acaba sendo a ida para a Lua. Mas eu acho que, como todo mundo aqui já percebeu, essa missão não dá muito certo e esse grupo acaba parando em um planeta completamente novo, em que eles vão passar por várias aventuras diferentes e mistérios que vão se desenrolando aí ao longo do livro. Eu vou parar por aqui o resumo, porque senão eu vou acabar dando spoilers pra vocês. Então vamos agora para as minhas opiniões sobre o livro. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu achei esse livro extremamente único. Ele não é um livro que tem uma narrativa que é super comum aqui no BookTok. Ele é um livro de romantasia, então ele tem elementos de fantasia, mas não é aquela fantasia que a gente tá acostumada a ver nos famosinhos do BookTok. Eu acho interessante também que esse livro se passa em um outro planeta no nosso mundo real. Um ponto muito forte pra mim desse livro foi as características dos personagens. Eu achei que cada um desses 4 personagens era extremamente único, eles não se pareciam em nada. Então foi interessante ver através dos pontos de vista, né, cada capítulo é narrado por um protagonista diferente, como essas características se dão ao longo da narrativa, com os problemas que eles têm que enfrentar nesse novo planeta, e eu achei que isso tornou o livro extremamente interessante, porque não parecia que eu tava lendo uma coisa repetida, e eu também não senti que tinha um ponto de vista que eu odiava. Isso é uma coisa que não costuma acontecer tanto comigo, porque eu não sou o tipo de pessoa que gosta muito de livros que são narrados por várias pessoas, porque sempre acaba que tem um ponto de vista que eu não gosto. E toda vez que eu tenho que ler sobre aquele ponto de vista, eu fico um pouco emburrada. Mas em The Stargazers eu senti que essas múltiplas visões, esses múltiplos narradores, funcionou super bem e só intensificou ainda mais essas características únicas de cada personagem. Outra coisa que eu gostei muito de ver foi a ambientação desse livro. Eu acho que a autora faz um trabalho excelente em descrever pra gente esse novo planeta que é a Luella. Pra vocês terem uma ideia, existe parte desse planeta que tem florestas que respiram. Também tem uma outra parte que tem lava que se mexe racionalmente. Além de várias outras criaturas que são muito legais de se ler a respeito, também esse livro tem um glossário no final, então você consegue voltar caso você fique um pouco em dúvida sobre qual criatura você tá lendo. E eu só posso dizer pra vocês que são criaturas muito interessantes. Outro ponto que pra mim foi muito positivo desse livro foi que ele te engaja do começo ao fim. Não tem nenhuma parte dele que você lê que você ache menos interessante, porque ele usa de vários tipos de elementos diferentes pra te deixar engajado. Pra mim, esses elementos são ou sequências muito próximas de aventuras, de picos de adrenalina ali pros personagens, ou também por uso de um humor que é mais sarcástico, que tá muito presente nos personagens. Em vários momentos diferentes desse livro, eu só me peguei rindo lendo, porque de verdade são personagens que são muito engraçados. Esse humor, para além de se expressar através desses personagens, também tá escrito na página. Em vários momentos a autora usa, assim, gírias escritas mesmo,
que engajam leitores que são mais jovens, que também usam essas gírias no dia a dia. E outra coisa que eu queria trazer aqui pra vocês é que esse livro tá escrito em inglês. Por enquanto a gente não sabe se esse livro vai vir pro Brasil ou não. Mas caso você seja um leitor brasileiro que tá acostumado a ler inglês, eu acho que você vai ter uma tranquilidade lendo esse livro. Ele não é um livro difícil de se ler, eu acho que é uma linguagem em inglês que é bem acessível. Então eu diria que se você é um leitor intermediário para avançado em inglês, você vai ter muita tranquilidade. Eu acho que só até aqui vocês já conseguiram perceber que eu gostei muito desse livro. Eu dei 4,5 estrelas para ele. Eu realmente fiquei muito entretida do começo ao fim. Ele me fez rir em vários momentos. Mas aqui também tem alguns pontos que eu acho que poderiam ser melhor trabalhados e eu também vou pontuar eles aqui. A primeira coisa é que eu acho que a gente passa pouco tempo no ambiente da academia, que é um ponto muito principal para esse livro. Porque é na academia que esses personagens, eles realmente vão desenvolver as habilidades deles como astronautas, né? Para poder participar de missões espaciais. Só que as partes que a gente vê na academia são um pouco breves em comparação com o quanto de páginas esse livro tem. Eu senti falta de um pouco mais de desenvolvimento desse momento dos personagens na academia mesmo, pra gente ter um embasamento para entender assim em que ponto que eles estavam nesse treinamento quando eles foram para a viagem espacial. Outra coisa que eu também senti em alguns momentos desse livro foi que tinham certas coisas que eram solucionadores fáceis para a narrativa. Os elementos que eram bem propícios para que esse enredo desse certo, para que os personagens continuassem vivos. E para mim isso não necessariamente foi uma coisa ruim, porque eu acho que existem vários livros YA que usam disso, até para o leitor continuar ali engajado, né, ter uma parte de ação, mas também esse conflito ser resolvido e dar continuidade ali para a narrativa. Mas foram coisas que saltaram aos meus olhos e que eu não podia deixar de mencionar. Eu acho que esses foram os pontos negativos que eu queria trazer pra vocês. Mas, no geral, eu gostei muito desse livro. Eu super recomendo que vocês leiam ele quando esse livro lançar lá fora. Ele tá vendendo pela Amazon, então não deixem de ler Stargazers, principalmente se você gosta muito da série Perdidos no Espaço. Eu senti que as vibes eram muito parecidas. Eu acho que se você gosta dessa ambientação espacial, de academia, de astronautas, se você gosta da NASA, eu super recomendo que você leia The Stargazers. Mas por hoje foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de me seguir, que eu sempre posto vários conteúdos literários. E eu vejo vocês no próximo vídeo aqui da conta. Beijo!